Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. O meu nome é Daniele, seja bem-vindo aqui ao canal Cartas Brancas. Hoje é o nosso 14º vídeo. Nós estamos tratando aí uma série a respeito de suicídio. Eu estou dividindo nos primeiros vídeos com vocês a respeito de coisas que eu vivi sobre o suicídio, sobre a depressão, sobre a crise de pânico, né? Então, se você ainda não viu os outros vídeos, eu peço que você volte aos outros canais. Tem bastante coisa da parte de Deus manifesta através desses vídeos para nos ensinar, nos orientar e caminharmos com a presença dele, caminharmos em direção à cura a cada dia, em cada momento, amém? Então, se você é uma pessoa que está passando por essa questão da depressão, do suicídio, da solidão, do pensamento de morte, pensamento de tristeza, você caiu nesse vídeo aqui não foi por acaso. Deus te direcionou para ser tratado, para ser curado e para ser um abençoador de vidas. Amém? O tema do vídeo de hoje é descansando no oleiro, né? É descansando na mão daquele que é o Criador, que é o autor da vida. Amém? Eu vou trocar um testemunho com vocês sobre o momento que eu vivi da parte do Senhor. É que é a questão da dependência, da nossa dependência emocional no homem, né? Na nossa confiança projetada no homem. Então, durante um tempo na minha vida eu passei por muitas coisas e houve um momento que essas circunstâncias elas ficaram mais intensas e conforme eu ia desesperando o meu coração, conforme eu ia deixando o medo tomar conta do meu coração, eu pensava em pegar o meu celular, ligar para alguém, pedir um socorro, pedir uma ajuda. E na hora que eu pegava o celular, Deus falava assim: não, você não vai ligar. Você vai dobrar o teu joelho, você vai orar e você vai pedir para mim. E por várias vezes, em várias ocasiões, seja quando eu precisei de ajuda para pagar uma conta, ou quando eu precisei de ajuda com oração mesmo, para repreender uma manifestação demoníaca, seja um momento que eu estava me sentindo sozinha, todas as vezes que eu pegava o celular ou pensava em fazer uma ligação, ou mandar uma mensagem para alguma pessoa pedindo socorro, pedindo para que orasse comigo, para que me ajudasse, o Senhor não deixava eu fazer aquela ligação. Ele falava no meu coração que eu tinha que buscar nele, que a minha ligação, o meu apoio, o meu suporte tinha que estar nele e não em outras pessoas. Não que seja errado você ter um parceiro de oração, não que seja errado você ter um parceiro para dividir os seus segredos, mas as suas emoções, elas não podem estar dependendo de um outro ser humano. Porque se aquele ser humano sai da tua vida, você perde o teu chão. E o teu chão não pode ser o homem. A tua base tem que ser Cristo. A sua dependência tem que estar na mão do olheiro, na mão daquele que molda o teu caráter, que forja o teu caráter, na mão daquele que quando você perde o teu controle, a mão dele ainda está segurando todas as coisas, ainda está debaixo da autoridade dele, do controle dele, todas as coisas. Então a sua dependência emocional, ela não pode estar em outro ser humano, a sua fé não pode estar baseada em outro ser humano e nem nas circunstâncias também. A sua fé, o seu descanso, né, a certeza de que aquele problema, ou sua enfermidade, sua doença, sua solidão, essa sensação de desespero, essa vontade de se matar, isso não depende de uma outra pessoa tirar de você. Essa cura ela vem direto do trono e você tem livre acesso. Você não depende de um pastor pôr a mão sobre a sua cabeça. Você não depende de um intercessor orar por você. Assim como eu era direcionada nos momentos que eu pegava o meu celular para pedir socorro e Deus falava que eu tinha que pedir para Ele, e eu dobrava o meu joelho a Ele e Ele me respondia. Assim também, toda vez que você dobrar o teu joelho, toda vez que você se submeter à dependência de Deus, Ele vai responder as suas orações. Por várias vezes eu sou testemunho vivo de que várias vezes eu peguei o meu celular, eu pensei em ligar para alguém e o Senhor não deixou. Eu dobrei meus joelhos conforme o Senhor orientou e Ele me deu a cura, e Ele me deu a provisão, e Ele me ajudou a expulsar demônios. Ele me ajudou a fazer tudo que eu precisei e que eu achava que eu precisava de ajuda humana.
Então ele foi me forjando. Esse tema de hoje, o descanso no oleiro, ele traz cura para nossa alma, ele traz libertação para nossa alma, ele tira a gente de toda a dependência do homem e ele faz com que a gente confie, tenha uma fé tão grande em Deus que a nossa dependência passa a ser somente nele. E ele como oleiro, né, o descanso do oleiro, no oleiro, ele como oleiro, como aquele que constrói, ele vai moldando, vai forjando o nosso caráter e a gente vai conseguindo entrar no descanso conforme a gente vai confiando nele, amém? Então eu separei aqui 3 versículos na palavra de Deus que fala sobre o poder e autoridade do oleiro e todo o trabalhar dele nas nossas vidas, amém? O primeiro versículo eu separei em Salmos 91, Jeremias, capítulo 18, versículos 1 e 2, eu vou ler para vocês, tá? Diz assim, ó: Esta é a palavra que veio da parte do Senhor a Jeremias. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Algumas versões, se eu não me engano, a João Ferreira diz: dispõe-te, se dispõe a ir à casa do oleiro e lá você receberá a minha mensagem. Aqui nesses 2 primeiros versículos trata exatamente o que eu vivi no meu testemunho. Tá dizendo assim, é Deus virando para Jeremias e dizendo: vá você, diga ao povo que vá, né? Vá você, desça você à casa do oleiro, desça você à presença do oleiro, vá você, se disponha, algumas traduções diz se disponha, se coloque à disposição de ir à presença do oleiro, de ir à casa do oleiro. Querido, se você obedecer esse versículo, se você está com crise de pânico, com crise de ansiedade, por conta de vários problemas que você está vivendo, que está te colocando em desespero, por questão de várias circunstâncias que você está vivendo, que está te pondo nesse sentimento de desespero, se você simplesmente fizer o que o Senhor está direcionando, não depender de pessoas, não depender da ajuda, do socorro de alguém, mas se você, não que seja errado, mas a sua dependência tem que estar no Senhor, ok? Amém? Então você precisa fazer com que a sua mente ela descanse em Deus. Você precisa pegar, assim como Jeremias, pegar as tuas dores, as tuas emoções, os teus sofrimentos e ir à casa do oleiro. E ir até o oleiro, porque o oleiro é aquele que molda, né? O oleiro é aquele que constrói, a pessoa que é oleira, ela constrói vasos de barro. O que ela faz? Ela põe numa roda e vai desenhando o barro conforme as encomendas que ela recebe. O barro ele vai tomando a forma conforme a necessidade que o oleiro tem para aquele barro, né? Para aquela forma. Então, se a necessidade de guardar grãos, ele vai fazer no formato que componha grãos. Se a necessidade de guardar algo líquido que precise ser tampado, o oleiro vai e molda aquele barro de uma forma que tenha uma tampa para proteger e vai ser especificamente projetado para algo líquido, né? Para algo que dependa de uma proteção maior. Igual é a sua vida na mão do oleiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o que a Bíblia fala aqui: se dispõe a ir à casa do oleiro. Se você se dispor a ir à presença de Deus, se você se dispor a ir na face dele, a buscar diretamente a ele, você não depende de pastor para isso, você é livre. Cristo morreu na cruz para que você tivesse vida. Cristo morreu na cruz para que você tivesse vida em abundância. A sua vida depende dele. Você não depende de chefe, você não depende de pessoas maldosas, você não depende de gente que te coloca sobre opressão, você não depende de gente que te humilha, que te rebaixa, você depende de Cristo, única e exclusivamente de Cristo. Então faça o que esse versículo da palavra de Deus está orientando para você. Se disponha a ir à casa do oleiro e ele vai te moldar, ele vai te dar suporte e ele vai fazer com que a sua estrutura e a sua personalidade seja restaurada e desenhada da maneira que ele quer. E aí você vai conseguir esse descanso na presença do oleiro, porque você vai estar nas mãos dele, sendo cuidada por ele, amém?
O segundo versículo que eu separei aqui para vocês também está em Jeremias 18, ela é continuação, versículo 13 e 4. Eu vou ler aqui. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com uma roda, mas o vaso se quebrou quando estava se formando nas suas mãos. Mas ele o refez e moldou, fazendo um outro vaso conforme a sua vontade. Olha que lindo! Jeremias aceitou ir à casa do oleiro e ele viu o oleiro trabalhando. Só que no momento que o oleiro estava trabalhando, aquele vaso quebrou e ele teve que recomeçar a fazer a refazer, né? Na verdade, ele teve que refazer uma nova estrutura. Mas olha o que a palavra diz. Que quando Jeremias chegou, o oleiro estava trabalhando. Deus não parou de trabalhar na sua vida. Eu sei que quando a gente tem esses sentimentos de depressão, esses sentimentos de suicídio, de desespero, a gente se sente sozinho. Nós nos sentimos como se Deus tivesse parado, nos observando sofrer, sem sequer mover uma mão a nosso favor, mas isso não é verdade. A palavra diz que as mãos de Deus está como as mãos de um oleiro, sempre sempre trabalhando, sempre nos moldando, sempre cuidando de nós para que a gente fique moldado e seja refeito. Olha o que está escrito, e ele o refez e foi moldando de acordo com a sua vontade. Então, quando nós estamos nesse momento de ser quebrados, nós temos que entender que o oleiro continua trabalhando, o oleiro continua movendo a roda e nos refazendo com aqueles cacos. Às vezes você acha que essa sua história, esses cacos que te ferem, te machucam, são coisas descartáveis, e não são. Deus pega a tua história, Deus refaz a tua história, cria um novo vaso, oh, aleluia, e molda de acordo com a vontade dele. Deus está dizendo assim: eu nunca parei, eu sempre estive moldando a sua vida, eu sempre estive te suportando para você não desfalecer, e eu estou mudando a sua personalidade, eu estou mudando os seus comportamentos, e estou te fazendo se voltar à minha presença para que eu deixe você na forma de um vaso conforme a minha vontade, e vai ser um vaso que vai comportar outras pessoas. Você é um vaso que está sendo moldado nas mãos do Senhor de uma forma única e exclusiva para tratar de pessoas que viveram exatamente o que você está vivendo hoje. Então se alegre no Senhor, porque esses cacos que para você, que aos seus olhos são cacos que querem fazer com que você tire a própria vida, na verdade não são cacos de morte, são cacos que vão ser reformados na mão do oleiro, e você precisa aprender a descansar e confiar, mas tem que ir à casa do oleiro, tem que buscar a presença dele, tem que ler a palavra dele, tem que orar, jejuar, até que ele termine de transformar a sua vida e você comece a ser curado e também comece a abençoar outras vidas com a sua história, amém? Deus nunca parou e Ele nunca vai parar, assim como também você nunca deve parar, mesmo quando os momentos bons de glória chegar na sua vida, você nunca deve parar de honrá-lo, de orar a Ele, de agradecer, de expressar amor ao Deus que te sarou, que te curou. A palavra, a oração e o jejum, ela é uma coisa que tem que ser viva e constante nas nossas vidas, até o último respirar, amém? É o tempo todo. Deus vai te dar vitória, não é cacos para a morte, não tire a própria vida. Ame-se e desça no descanso do oleiro, porque Ele te ama muito e Ele quer te restaurar, amém? Tem um último versículo que eu separei para vocês aqui, que está em Salmos, no capítulo 91, no versículo 1 até o 6 a gente vai ler, tá bom? Tá escrito assim, ó:
aquele que habita, ou seja, quem habita, gente, aqui eu vou abrir um parênteses, porque assim, quando nós temos uma tenda, nós armamos uma cabana, uma tenda, é porque nós vamos ficar temporariamente em um lugar, certo? A gente arma uma tenda, arma uma cabana, passa um período lá de acampamento, desmonta e vai embora para casa, que é onde a gente habita. Então a palavra aqui ela é bem clara, ó, aquele que habita, não é aquele que está passando por uns dias, não é aquele que armou uma tenda ou uma cabana e foi de vez em quando buscar a presença do Senhor, não, é aquele que diariamente, que tornou um hábito, que tornou a oração, o jejum, a busca pela presença do oleiro um hábito, um ambiente fixo, né? Um lugar onde habita e não passagem de férias, tá bom? Então vamos lá, ó. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, ele o livrará do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas, sob as suas asas, e você encontrará descanso nele. A fidelidade dele é a sua proteção, o seu escudo protetor. Você não temerá mais o pavor da noite, ó, para aqueles que têm pânico de terror noturno, olha isso. Você não temerá mais o pavor da noite, e nem a flecha que voa o dia, ou seja, nem terror noturno, e nem as aflições que passa durante o dia você vai temer mais. Olha só, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta no meio do dia. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, daqueles que estão fora da presença do Senhor. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. E mais uma vez lembrando, né, que esses versículos ele começa já dizendo que é para aqueles que habita, não é para aqueles que passam um momento, não é para aqueles que tiram uma férias e vive alguns períodos na presença de Deus e sai, não, é para aquele que habita na presença do Senhor. Para aquele que habita na presença dele tem descanso. Para aquele que habita na presença do oleiro tem transformação, tem cura, tem mudança, tem vida. Então, habite, querido, que o seu descanso não seja nos homens, que a tua dependência emocional, financeira, física e espiritual não esteja nas pessoas, que a tua dependência esteja no Senhor. Eu sou testemunha viva de que Deus responde todos os pedidos de socorro. Todos. Ele responde absolutamente todos. Até aquelas orações que ele responde não, que ele simplesmente fala que não vai fazer. Ele te dá o suporte emocional. Ele te fortalece para receber inclusive os nãos dele, porque Deus é dono do sim e do não, e ele faz as coisas conforme ele quer, da maneira que ele quer, e hoje ele quer te curar. Hoje ele quer que você saia dessa dependência emocional, ele quer que você seja livre e que você descanse nas mãos dele, nas mãos do oleiro, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu peço agora que o Senhor venha tomar essas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor venha receber, Senhor, cada uma dessas vidas, Pai. Que o Senhor venha tomar, Senhor, esses cacos de sofrimento, de traumas, de sequelas, de dores, Deus. Que o Senhor venha tomar, Senhor, todas essas histórias, Deus. Todo esse sofrimento, esses abusos sexuais, Pai. Essas pessoas que viveram em feitiçaria, Senhor. Essas pessoas que viveram envolvida com macumbaria, Pai, com espiritismo ou qualquer outra área, Senhor, que seja fora daquilo que o Senhor caminhou através da Tua palavra, Senhor. Senhor, essas pessoas que estão enlaçadas com demônios, Senhor, essas pessoas que estão querendo tirar a própria vida porque estão
com circunstâncias de opressão, porque estão sofrendo de depressão também. Essas pessoas que estão pensando em se matar porque já não se sentem valorizadas, não se sentem amadas ou porque foram abandonadas. O Senhor é o oleiro que fortalece, o Senhor é o oleiro que coloca sobre elas o descanso. O Senhor é o oleiro que transforma, que restaura e guarda, que molda conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, vem, Senhor, com as tuas mãos poderosas e refaça esses vasos, Pai. Refaça essas histórias, refaça, Senhor, essas vidas, Deus. Em nome de Jesus, reconstrói, Pai, cada história conforme o teu querer e a tua vontade. Tira toda dor, todo sofrimento, todas essas pessoas que estão chorando agora diante da tua presença, que o Senhor venha acolher as suas lágrimas e trazer consolo do céu para a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês nunca aceitaram Jesus no coração de vocês e têm o desejo de fazer isso nessa noite, peço que vocês repitam essa oração. Amém? Senhor Deus, hoje eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor venha colocar o meu nome no livro da vida. Senhor, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio naquele que habita nos céus, que ressuscitou para que eu tivesse vida e salvação. Eu recebo, eu creio nele e declaro que ele é o Senhor da minha vida. Então escreve, Senhor, o meu nome na tua salvação. Coloca a minha alma no teu reino e me usa, me cura para ser usado a favor de todos aqueles que passarem pelo meu caminho. Em nome de Jesus, amém. Ok? Eu tenho certeza que você vai viver coisas sobrenaturais da parte do Senhor, porque Deus ele é fiel àqueles que habitam na sua presença, àqueles que descansam na mão do oleiro. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e que a semana de vocês seja uma semana de bênção. Amém? Um beijo. Tchau.